Constituição sobre o direito de sermos respeitados, independente de gênero, credo ou etnia. O quarto Oroá representará o encontro dos povos, que dará origem à formação do povo catarinense, como um mosaico formado por milhões de pequenas peças, que representam cada um de nós. De brancos, negros ou índios, todos viemos. A diversidade étnica que caracteriza o Brasil resultou de muito sofrimento e da luta de diferentes povos que formam o que os brasileiros são nos dias de hoje. Esse processo foi marcado como miscigenação, uma grande mistura de várias raças, povos e diferentes etnias. Os índios foram os primeiros habitantes do Brasil e contribuíram para a construção da identidade do povo brasileiro. Os europeus também exerceram grande influência na cultura brasileira. A mais evidente herança é a língua portuguesa, falada por todos os habitantes do país. O tráfico negreiro trouxe para o país os africanos como escravos, a maior mão de obra do período. Por algum tempo, os negros não puderam expor sua valiosa cultura. Essas três etnias têm um ponto em comum: o Brasil. Elas representam a formação básica do povo brasileiro. Indígenas, brancos e negros se encontraram aqui, se conheceram, se misturaram, se entenderam e se desentenderam. Aprenderam e ensinaram muito uns aos outros. E toda essa história começou quando os portugueses resolveram colonizar uma terra que encontraram e foram logo cuidando como se fosse deles. E isso aconteceu há muito tempo. Era uma vez, há mais de 500 anos, uma terra que não tinha nem reino, nem império, nem república, nem nenhuma dessas coisas que a gente conhece. Ali, ninguém mandava em ninguém. Havia um chefe que era respeitado e ouvido, mas que não obrigava ninguém a fazer o que não quisesse. A terra pertencia a todos. Ninguém era dono de nada. Para se alimentar, as pessoas coletavam raízes, sementes, folhas e frutos de sua própria natureza. Pescavam e caçavam animais selvagens. Como eles são valentes! Um dia ainda serei um grande caçador. No século XVI, existiam vários povos indígenas. Entre os mais numerosos estavam os carijós, que possuíam um vasto número de aldeias nas terras de Santa Catarina. Quando as caravelas portuguesas chegaram no território brasileiro, impressionaram os filhos da América. O que é aquilo? Que embarcações diferentes são aquelas? Peri, Cauê, venham, isso não deve ser boa coisa. Não se preocupe, nós somos fortes e corajosos e enfrentamos qualquer situação. Os marinheiros portugueses, ao avistarem a costa brasileira, exclamaram: Será o paraíso finalmente encontrado? Vejam, águas limpas, pássaros e grandes árvores.
Em 1515, um navio espanhol navegou próximo ao litoral catarinense. 11 pessoas se salvaram e passaram a conviver junto com os carijós, na atual Florianópolis. Esses foram os primeiros habitantes europeus a viverem em terras catarinenses. O que Tupã está querendo nos dizer? Não estou com um pressentimento. Deve ser por causa daquela gente esquisita que apareceu hoje. No dia seguinte, muitas pessoas foram à praia ver aquela gente estranha, branquela, que cobria o corpo e falava uma língua incompreensível. Os portugueses acreditavam ter chegado às ilhas e logo passaram a chamar as pessoas daquele lugar de índios. No entanto, estavam errados. Os povos dali não tinham qualquer ligação com os habitantes das ilhas. Eram da América. Eles se tornaram uma grande ameaça ao modo de vida dos nativos, interferindo nas suas crenças, na família, no trabalho e os escravizavam. Um perigo invisível chegou junto com os portugueses. Doenças como a gripe, que antes não existiam, espalhavam-se rapidamente e dizimavam aldeias inteiras. Como os povos indígenas não tinham seus organismos resistentes a essas doenças, eram terrivelmente castigados por ela. O trabalho de tentar incorporar o cristianismo às crenças religiosas indígenas ficou conhecido como missão. Era nas aldeias que os índios eram reunidos para aprender o catolicismo e os costumes europeus. Sob o domínio dos jesuítas, os nativos eram obrigados a mudar seus hábitos e costumes. Aos poucos assimilaram hábitos europeus, aprenderam a fé, os cantos e o catolicismo. Alguns aprenderam a ler, em vez de continuar vivendo das matas, concentrando-se em um só local. É missão de nosso povo levar a palavra de Deus aos povos que não a conhecem. Onde quer que cheguemos, devemos banir o mal e promover o bem por meio de santa crença em Jesus. Antes, nós nos deslocávamos livres pelas florestas e rios. Nossa vida nunca mais será a mesma. E foi assim que os primeiros habitantes da América viram seu território ser invadido, tomado e transformado. Dentre as muitas aldeias e cidades do grande continente africano, havia uma muito especial, na qual circulavam vários mercadores e caçadores de escravos. Aliás, desde que os portugueses chegaram à costa da África, no século XV, e começaram a comercializar escravos, ninguém mais vivia em paz, com medo de ser capturado. Milhões de pessoas foram vítimas desse tipo de caçadores, que ganhavam muito dinheiro com esse comércio desumano. Foi assim que chegaram ao Brasil os primeiros escravos negros. Nós não éramos livres, não podíamos andar pelas ruas, não podíamos constituir famílias, nem possuir nada. Éramos proibidos de falar os nossos dialetos africanos, cultuar deuses, manter tradições e praticar nossas danças. Isso é para vocês aprenderem que não pode sair da fazenda sem a permissão do patrão. Mas no passado, nosso litoral era repleto de baleias, e elas eram arpoadas à mão pelos escravos e levadas até a praia. Cuidado, amigo! O barco pode virar! Nossa, essa é das grandes! Eu a pegarei a próxima vez que subir à superfície. Das baleias, extraía-se o óleo para ser usado como combustível e fazia-se argamassa para a construção de casas. Felizmente, hoje essa atividade não é mais praticada e as baleias do litoral de Santa Catarina estão livres dos caçadores e protegidas por leis ambientais. Os escravos não recebiam qualquer tipo de salário por esses e outros serviços. Todo o dinheiro ficava para os portugueses. E para escapar da tamanha opressão, muitos escravos fugiam para as florestas. Ali se misturavam com os indígenas ou então formavam comunidades de escravos foragidos, chamados quilombos. Em Santa Catarina existiram alguns. Os capitães do mato continuavam na busca de negros que fugiam à procura da liberdade e destruíam os quilombos.
que forem capturados devem ter um castigo que desencoraje os outros. Trarei todos eles vivos, senhor. A história do Brasil está cheia de passagens mal contadas. Reza a lenda que nos tempos coloniais, os escravos criaram feijoada aproveitando as peças descartáveis do porco, pés, orelhas e rabos. Nada disso. Historiadores e especialistas da culinária indicam que esse tipo de prato, que mistura vários tipos de carnes, legumes e verduras, é milenar, pois pratos similares já faziam parte da cozinha europeia. Atualmente, diversas etnias vivem no Brasil. A população indígena tem crescido ano a ano, e cada vez mais os povos vêm assumindo sua identidade e lutando por ela. Muitos incorporam objetos, alimentos e costumes das demais culturas que compõem o Brasil. Alguns estão conectados à internet e conversam em celulares. Quase todas as crianças indígenas frequentam escolas nas aldeias. Muitas delas estudam em livros escritos em suas línguas. Mas, nem por isso, perderam o sentimento de pertencer a uma cultura própria e continuam a praticar seus rituais e festas. E a contar histórias que passam de geração em geração. Durante algumas centenas de anos, os africanos se deslocaram para as costas brasileiras do Atlântico. Para começo, não trouxeram nada, a não ser uma memória viva de costumes e palavras. Mas eles eram valentes, guerreiros, sábios, ferreiros, agricultores, carpinteiros, ceramistas, comerciantes, sacerdotes e poetas. Aqui cresceram seus filhos, netos, bisnetos, entre as árvores que plantaram e os profundos valores que recordavam. Durante muito tempo, a cultura afro-brasileira foi perseguida, mal vista e incompreendida. Proibiram-se batuques, o candomblé, a capoeira e até o samba. Para entender a expressividade e a simbologia dessas tradições e histórias, é preciso ouvi-las, vê-las e senti-las. Elas nos mostram outras percepções de mundo. Mas hoje não seríamos esse grande povo sem os nossos antepassados indígenas, africanos e europeus. E toda a imensa cultura que herdamos e carregamos na nossa fala, nossas casas e em toda a nossa vida. Somos um só povo, com tantos jeitos, trejeitos, caras, caretas, cores, bandeiras, sentimentos, sotaques. Essa é a nossa beleza. Um mosaico cultural que vem de 3 vertentes, formando uma cultura diversificada e sólida.